A primeira historinha é essa história de emenda parlamentar, imposto, orçamento impositivo e como é que isso sucede. A segunda historinha tem a ver com o porquê que a gente votou o orçamento impositivo no começo do ano passado, no março do ano passado. Então, vamos à primeira historinha. Bom, vamos entender o seguinte: o processo orçamentário, desde a época do Império, o Poder Executivo, que naquela época do Império era o presidente do Conselho de Ministros, ele perguntava aos ministros qual era o orçamento das suas devidas secretarias, os ministros enviavam esse orçamento para o ministro da Fazenda, que já sabia quanto que havia recolhido do ano anterior, e projetava mais ou menos quanto que vai fazer um orçamento para quanto que vai ser do ano seguinte. Muito bem, aí ele equacionava essas demandas das secretarias. Depois que ele fazia isso, ele jogava para o Congresso. Né? O Congresso, senadores, deputados do Império olhavam o orçamento e faziam emendas. Então, desde aquela época, existem emendas que são ajustes ou sugestões ao orçamento feito pelo Poder Executivo, e isso, de certa maneira, sempre foi um diálogo. E houve também, claro, a prerrogativa, mesmo dentro do Brasil Império, era do Poder Executivo, que era o Conselho de Ministros, era parlamentar. O Executivo fazia parte do Legislativo, porque era parlamentarista. Então, mesmo assim, era prerrogativa exclusiva do Executivo de determinar o que era o orçamento, fazer ajustes se por acaso fossem boas ideias e se por acaso houvesse aí talvez até mais recursos nesse contexto. Muito bem. Então, desde aquela época, houve emendas parlamentares, à exceção com períodos ditatoriais, por exemplo, Getúlio Vargas, e também na Constituição de 67, né, durante o período do regime militar. Então, aí não havia essa contribuição. Muito bem. Em 88, voltou essa ideia de emenda parlamentar. Até aí, tudo bem. Só que aí, eles colocaram como um limite, ou até mesmo uma garantia, de que tinha que ser 1,2% do orçamento. Então, uma limitação, ou também uma garantia que 1,2% do orçamento ia ser para emendas parlamentares. Mais tarde, continuando essa mesma dinâmica, que era meramente sugestivo, etc., poderia fazer contingenciamento desse valor pelo Poder Executivo, etc., etc. Então, isso perdurou até os anos da era Lula-Dilma. Aí, na era Lula-Dilma, surgiu o orçamento impositivo. Então, aí tornava como sendo uma obrigatoriedade de se assumir como que aquela emenda parlamentar individual, né, em 2015, acho que foi a data, as emendas individuais de cada deputado se tornaram impositivas, ou seja, você tem que executar isso aqui. E agora, o que a gente está votando, o que a gente votou no ano passado, eu, por acaso, votei contra, ou seja, nunca fui favorável a essa questão de ter emendas parlamentares sendo obrigatórias. Então, naquela época, eu já votei contra. E o que aconteceu? Mas, claro que o meu voto foi vencido, assim como uma vasta maioria que votou a favor por desinformação desse tema. E também por maldade também. Mas, então, o que votamos? Votamos a imposição das emendas de bancada. Então, não é somente dos parlamentares individualmente, mas também as de bancada, que são volumes muito maiores. Então, é isso que foi votado no passado. Então, agora estamos pagando a conta disso. Agora vem o resultado. Aí você fala o seguinte: não, espera aí, mas você votou a favor. Não, eu votei contra o texto original de 2015, que foi em março de 2015, que criava aí o orçamento impositivo para essas emendas de bancada, foi contrário a isso. Depois foi a Senado, votou 2 vezes na Câmara, depois foi a Senado, e votou 2 vezes no Senado e voltou para a Câmara, porque mexeram no texto. E aí, nessa volta, havia um certo acordo, uma certa garantia de que essas emendas não ultrapassariam a faixa de 7 bilhões. Mas, claro que todos sabiam, e o próprio pessoal que estava articulando isso tudo,
sabia que tinha uma outra etapa depois do Senado. Vamos lembrar, uma emenda constitucional, ela passa pela Câmara e pelo Senado, né? O Congresso, basicamente, é o que é responsável por isso. O presidente não tem o poder de vetar emenda constitucional, ele pode vetar projeto de lei, mas não emenda constitucional. Então, o que acontece nesse processo? Havia ainda um processo final, que era a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei ainda ser relatada. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Então, aí houve a LDO, né, o relator dessa lei de LDO, que ocorre quase todo ano, para definir como é que vai ser a utilização desses gastos, como é que é a interpretação dessas disposições constitucionais, e ele incluiu aí mais 30 bi que estava antes alocado a questões do executivo, ou seja, secou o poder executivo e transferiu esse poder para o Congresso. Bom, então vejamos que aí temos alguns erros aí. Eu contei, essa ainda faz parte da primeira história, tá? O modelo parlamentarista, como existia no Império, não existia esse conflito, porque o Executivo fazia parte do Legislativo. Agora, durante o período presidencialista da República, o Executivo não faz parte do Legislativo. O Legislativo é um corpo, o Executivo é outro corpo. Então, sempre houve conflito entre executivo e legislativo, e isso é padrão em todo o sistema presidencialista. Não é só no Brasil. Todo o sistema presidencialista, inclusive nos Estados Unidos, vários casos de descasamento aí, de casas e de vontades, etc. Então, no Brasil, essas emendas parlamentares se tornaram, e aí tem uma dinâmica que é mais própria nossa. Por causa do sistema proporcional que elege os deputados federais, pulverizou a Câmara. Lembrando, a Câmara só tem, o maior partido lá tem 10% da Câmara, então não tem partido nem coalizão nenhuma que tem 50 mais 1% do Legislativo. Então, temos como quase que por definição, por estrutura, ingovernabilidade, porque sempre temos um poder executivo eleito, legítimo, um voto bem transparente, e temos um poder legislativo também eleito, só que não é tão transparente assim, porque é muito fragmentado, há várias coalizões que são feitas após as eleições, então você não sabe quem de fato é o bloco que é dominante, essas coalizões nunca são contratos que são mantidos em todo o mandato, então são coalições quase que verbais, então sempre vai ser um modelo insustentável, do meu ponto de vista. Então, nesse contexto estrutural de erro, as emendas parlamentares eram usadas como para engraxar a articulação, né, para facilitar a articulação. Aí agora a gente entra na segunda parte da historinha, tá? Que é o seguinte: como o governo eleito não queria fazer articulações, e já no início de mandato, em janeiro de 2019, e logo em fevereiro, ficou nítido que ele não ia atender os interesses do Centrão, os interesses aí da esquerda radical e de outros parlamentares individuais, porque ele queria formar um governo técnico, queria escolher ministros e um quadro majoritariamente técnico que fosse destoar até dos ministros do passado, que foram ministros de nomeação política. E os deputados ali recém-eleitos, claro que muitos deles aí do Centrão, de segundo mandato, Centrão e esquerda, né, já de segundo, terceiro, quarto, quinto mandato, entenderam isso muito bem. E foi logo em fevereiro que isso já começou esse zum, que iria ser votado esse orçamento impositivo logo no começo ali do ano. Então, você imagina, todos os deputados de primeiro mandato, eu incluso, e mais, sei lá, uma centena de deputados aí de primeiro mandato, de repente nos deparamos aí com uma distorção absurda de que essa imposição de tornar o deputado e bancada estadual como mini executivo, né? Então a gente ia ter dinheiro para poder executar, baseado em alguns projetos,
uma eleição aí de projetos pelo poder municipal, vários municípios submetiam projetos, os ministérios submetiam, a gente tinha que definir que projetos, onde que a gente vai gastar esse dinheiro, mas de uma maneira impositiva, e claro que isso era usado, ainda continua sendo usado por questões eleitorais, mas como o atual quadro legislativo viu que não tinha essa, entre aspas, articulação com o governo, com o poder executivo, aí isso foi votado, o orçamento impositivo foi votado meio que a toque de caixa, e votou-se essa PEC em 2 turnos, no mesmo dia a Câmara votou esse tema, porque já havia acertado ali com as lideranças, e houve uma confusão com relação a isso, muitos desses deputados novatos aí ficaram, incluso eu, ficamos assim, poxa, não estamos entendendo, isso é contra o governo, isso não é bom para o governo, isso não é bom para a República, né? Independente de quem é governo, isso não é bom para o sistema como um todo, né? E estou eu aqui falando bem da República, hein?